Boa tarde a todos e todas. No meu relógio aqui, pelo menos, já são 16 em ponto. E vamos dar início aí a mais uma ação do nosso Educação em Foco, né? Um projeto da Prograde que visa discutir aí a formação e criar uma ambiência, né? Institucional e para além dela, que temos tido muitas participações também de outras comunidades, uma ambiência voltada ao exercício do debate em torno das questões que vêm nos impelindo nessa contemporaneidade aí pandêmica tão incerta. Eu sou Clívio Pimentel, sou docente do Centro das Ciências Biológicas e da Saúde aqui da UFOB, também atuando na Pró-Reitoria de Graduação, e você é o responsável pela mediação do nosso encontro de hoje. Pedimos, como sempre, a todos que mantenham os microfones, por enquanto, desligados, né? E aí, no momento em que a gente for abrir as inscrições para interação com o Mari, a gente vai fazendo o registro aqui no chat. Então, no momento em que ela estiver conversando, dialogando com a gente, vocês podem ir registrando suas dúvidas e depois a gente cria, como sempre vimos fazendo, aquela lista aqui no chat em que a gente se inscreve, e aí eu vou, na medida do possível, mediando aqui e pedindo para que cada um vá conversando com ela as suas dúvidas, certo? Bom, para começar, eu vou apresentando logo Mari. Mari Valda Souza Salles é professora da Universidade do Estado da Bahia. Ela é pós-doutora em Educação e Tecnologia, doutora e mestra em Educação, né? Doutora pela UFBA, mestre em Educação e Contemporaneidade pela UNEB e licenciada em Pedagogia. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da PPG Educ, da Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Educação do Campus 1, em Salvador. E atua na graduação e na pós-graduação, e é líder do grupo Fortec, né, que é pesquisa em educação, tecnologias, currículo e formação, com ênfase nas competências e tecnologias digitais. Então, Mari tem aí uma ampla trajetória de estudos, né, experiência com formação de formadores, e gestão e desenvolvimento de curso à distância, elaboração de currículos e cursos, produção e avaliação de material didático. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Mari vai conversar um pouco hoje com a gente sobre planejamento, né, e avaliação na docência online. Então, Mari vai conversar um pouco com a gente hoje sobre essa temática que eu anunciei. E, antes disso, Mari, a gente tem feito um exercício de tentar contextualizar um pouco a situação, né? E para pensarmos hoje esse processo de contextualização, eu vou me remeter aqui a alguns documentos que tive acesso, e dentre eles foi um produzido pelo Instituto de Educação, Instituto Internacional para a Educação Superior da América Latina e do Caribe, né? Nele, existem orientações aí sobre a Covid, a educação online, e alguns princípios básicos, né, que eles apontam aí para a retomada das atividades no âmbito internacional, né? No âmbito nacional aí também temos os pareceres do CNE, que até onde acompanhei está aprovada, aguardando homologação, e algumas outras orientações no que diz respeito à retomada de atividades e em sala de aula e quando do retorno das vias, né? Isso no cenário pós-pandemia, mas também temos aí diversas orientações no cenário pandemia que apontam justamente para o aproveitamento, né, e a possibilidade que essa situação tem nos impelido a pensar do ponto de vista do aproveitamento do potencial formativo e das tecnologias educacionais, né? E dentre esses princípios, né, lá tem
lá no documento, tem uma orientação que diz assim: a retomada das atividades, né, da sala de aula dos institutos de educação superior deve ser vista como uma oportunidade também de repensar e, na medida do possível, redesenhar processos de ensino e aprendizagem, aproveitando as lições que o uso intensivo de tecnologias pode estar desenvolvendo, né, prestando especial atenção à equidade e à inclusão. Então, é com base nessa provocação e aí nesse princípio que eu queria convidar você a pensar junto com a gente aí planejamento e a docência e a avaliação na educação online. E muito obrigado desde já por estar aqui com a gente hoje nessa oportunidade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem bem? Qualquer coisa a gente pode sinalizar no chat. Ok. O desafio aqui é gigantesco. E pensar essas questões que são postas pelo Instituto Internacional de Educação Superior do Caribe e da América Latina, os da Unesco também, e os nossos próprios, numa realidade de Brasil, e eu falo numa realidade de Brasil mesmo, é muito difícil, né? Principalmente para a gente que tem uma itinerância muito grande no que se refere ao trabalho com as tecnologias e com uma educação mediada por essas tecnologias no Brasil todo há muito tempo. Hoje a gente se vê retomando algumas das questões que discutíamos, que a gente fazia e encaminhava proposições há 20 anos atrás. Então, esse desafio que Clívio apresenta com essa inserção, acho que agora é o momento de assumirmos aquilo que fomos desafiados lá no início do século XXI, lá por meados de 2002, né, final de 2002, quando foram implementadas as primeiras ações objetivas, né, para pensar a formação de professores para o século XXI, de uma maneira geral, trazendo 6 grandes princípios, né, que é o da inclusão, o do atendimento à diversidade, o do domínio tecnológico e o da formação para o trabalho, a questão da igualdade social e principalmente do domínio das competências pedagógicas. Eu fiz uns slidezinhos para poder a gente discutir alguns pontos, né? Ainda bem que o Clívio trouxe essa informação, eu deixei isso para o que ocorrer, né, para os posteriores, para mostrar que nós já fomos desafiados para este cenário que estamos vivendo hoje. No entanto, como o desafio veio na comodidade de estarmos realizando a educação, como já víamos fazendo há muito tempo, muitas pessoas não aderiram a este desafio de formação e de tentar fazer ou minimamente encaminhar uma outra educação, né? Eu fiz uns slidezinhos só para guiar essa primeira parte, e a partir daí a gente vai conversando um pouco em torno disso, tá? Todos conseguem visualizar bem a tela? Eu aqui estou conseguindo, Mari. Sim, então, o pessoal está respondendo no chat aqui, tá ok. Ok, porque aqui eu não vou poder acessar o chat agora. A ideia que foi me passada é justamente pensar 2 questões extremamente complexas no âmbito da pedagogia e no âmbito da docência, em qualquer aspecto, que em qualquer nível, em qualquer segmento, que é o planejamento e avaliação. Penso eu que o planejamento entendemos como algo que serve de um guia muito grande para o desenvolvimento de nossa prática pedagógica e que serve de um orientador para o exercício da docência. Só que, com o passar dos anos, a prática do planejamento e do planejamento completo e complexo, ela é substituída por uma rotina, né, que acabamos
nos adaptando do nosso fazer docente. E esse é um dos grandes problemas com os quais nos deparamos hoje. E da avaliação não tem nem o que falar, né? A avaliação, através dos anos, veio se modificando nas estruturas de educação, assim como se modificam as pessoas, mas elas não se modificam nas práticas avaliativas, principalmente em relação aos instrumentos. E hoje somos chamados, né, fortemente a pensar essas questões de uma maneira mais próxima das ambiências pedagógicas e muito mais próximas daquilo que fomos formados e do que isso é demandado para as nossas práticas. Aí eu trago algumas questões para a gente pensar que vão convergir com essas que Clívio trouxe agora, que são as que eu coloquei para a discussão. O que nos leva a refletir planejamento e avaliação de outra perspectiva. Por que eu assinalo de outra perspectiva? Porque estamos pensando em processo educativo, estamos pensando em formação, estamos pensando em educação. Mas por que de outra perspectiva? Porque da perspectiva do plano do presencial, somos chamados a pensar essas questões de uma ambiência para a educação com as quais a grande maioria de nós, professores, não está habituado. Só que eu trago essa questão para alertar que nós já fomos convocados para isso, né? O advento das tecnologias digitais, da informação e comunicação, no início deste século, mais ou menos pelos anos 2000, quando foram formalizadas as primeiras ações nacionais, fomos convidados pelas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, né, todos, licenciaturas e bacharelados, fomos convocados pelo Plano Nacional de Formação de Professores, fomos convocados pela discussão, né, de uma educação para o século XXI, posta pela Unesco, a pensar uma maneira de perspectivar, né, e de encaminhar o desenvolvimento da educação pensando no advento do século XXI. Né, e nos acomodamos em certa parte em relação a isso. Por que eu digo nos acomodamos? Nos acomodamos principalmente enquanto instituições, que todo plano e todo projeto para encaminhar isso como estrutura institucional para dar conta de uma educação que demandava, né, esse trabalho forte com as tecnologias digitais ou analógicas, né, conectadas ou não nos nossos espaços, isso sempre ficou em segundo plano. E em segundo plano, tanto na perspectiva de instrumentalizar os sujeitos, né, pensar uma formação mais evidente no que tange ao trabalho com as tecnologias no processo educativo, e principalmente no que se refere à estrutura das nossas instituições. Além disso, fomos demandados também as urgências educativas da sociedade de aprendizagem. Tem um autor que eu gosto bastante, Han Greaves, que, fazendo uma discussão num paralelo com o que Manuel Castells apresenta desde o final do século XX, ele diz que a nossa sociedade é encaminhada pelas tecnologias de informação e comunicação como um meio ampliado de compreendermos a política, a economia, os próprios processos de relação social, ela se configura hoje numa grande sociedade da aprendizagem, onde a cada passo novo que desenvolvemos, amparados pelas tecnologias, a gente se vê aprendendo novas coisas em várias ambiências, em vários espaços. Então, essas urgências educativas foram postas para a gente, dentro e fora da universidade, né? E aí a grande pergunta, quantos de nós levou essas urgências educativas para dentro da universidade, para dentro das nossas salas de aula? Além disso, encaminhadas também as demandas de formação de professores, que foi apresentada para as instituições desde o início dos anos do século XXI, e o contexto atual do ensino superior, que este atual devia estar entre aspas, porque esse contexto atual do ensino superior vem desde a aprovação
das últimas diretrizes curriculares que versam entre 2006 e 2009, né? E hoje, o que nos leva a refletir planejamento e avaliação? O que é apresentado pelo contexto educativo nesses tempos de pandemia, algo inesperado, algo que nos pegou, como diria minha avó, de calças curtas, a realidade educacional que nos espera no pós-pandemia, e aí faz com que a gente retome algumas questões que já estão aí sendo batidas, né, sobre nossas costas há muito tempo, tipo a inclusão, o atendimento às diversidades, a alternância das próprias possibilidades pedagógicas, né, de ensino e de aprendizagem que são desenvolvidas em instituições, e que a gente, talvez, por não sermos assolados diretamente com relação a essas questões, a gente não deu a devida atenção. E a outra questão, e eu acho que essa é a que encaminha toda a nossa discussão, é a necessidade de pensar uma outra forma de fazer educação. O mundo real que vivemos, anterior a esta pandemia, ele não retornará mais. A nossa realidade não será a realidade de antes. A nossa realidade não será a mesma realidade. Então, a gente verá outra realidade de educação. Portanto, como Clívio é biólogo da biologia, entende um pouco mais disso, a gente vai passar aí um bom tempo ainda buscando uma normalidade, né? Então, viveremos uma normalidade a cada dia, e cada uma diferente da outra. E é esse desafio que estamos totalmente imersos. Nesse sentido, como é que a gente pode pensar docência, né? Tem duas autoras que eu gosto bastante, uma que eu brigo bastante, que é a professora Selma Garrido Pimenta, e outra que eu adoro discutir as questões próprias da prática pedagógica com ele, que é a professora Léa Anastasio. Elas escreveram um capítulo em um livro organizado por elas em 2010, e nos apresentaram os conteúdos que fazem parte de uma docência, justamente para a gente entender docência. E elas chamam de conteúdo tudo aquilo que o professor tem que ter o domínio específico para que ele constitua a sua identidade profissional e pessoal como sujeito profissional docente e como professor, né? E elas nos apresentam a seguinte síntese, né? Para se constituir um docente, o professor tem que dar conta dos conteúdos específicos, que são aqueles relacionados ao seu campo de ensino, tem que dar conta dos conteúdos didáticos, que são aqueles que se articulam com o campo da prática profissional e o campo da prática de formação específica também. Os conteúdos pedagógicos mais amplos, que são os conhecimentos relacionados ao ensino e à aprendizagem, à organização pedagógica do processo educativo. Os conteúdos filosóficos relacionados ao sentido da existência humana, tanto na perspectiva individual quanto na de sócios, portanto, reconhecer os sujeitos constituintes do processo educativo como sujeitos individuais, subjetivos, que têm suas necessidades, e como sujeitos sociais, e inserir nesse grupo de sujeitos do processo educativo, nós mesmos, professores, né, nos reconhecer como sujeitos individuais e subjetivos, com todos os nossos limites e possibilidades, assim como os sujeitos sociais, com todas as nossas responsabilidades, dentro desse contexto próprio do que é fazer a educação. E elas acrescentam um ponto que eu trabalhei bastante durante esses 4 últimos anos, que é o domínio desses conteúdos, né, no que se refere ao trabalho efetivo para uma docência no século XXI. Só que, especificamente para o domínio, elas assinalam que, quando o professor dá conta desses conteúdos, que são próprios da Constituição,
do ser professor, ele tem a possibilidade de constituir a sua própria identidade profissional e, a partir daí, se reconhecer como esse sujeito, né, no seu contexto social. E, para isso, elas trazem uma reflexão muito grande para que a gente pense efetivamente na função e no objetivo mais direto do que é ser um docente, do que é praticar a docência, nessas várias ambiências, onde elas destacam que a docência, ela vai constituir um campo, e um campo muito específico, dentro das ambiências de formação, que é um campo específico de intervenção numa prática social, entendendo nós que educação é uma prática social. Nesse sentido, como pensar a docência online longe desses fundamentos? Não, a gente tem que pensar a docência online a partir desses fundamentos. E o que diferencia da nossa docência no contexto presencial para uma docência mediada por tecnologias? Alguns estudiosos, eu trouxe referências de antes de 2010, de propósito, tá, gente? Porque eu venho fazendo alguns encaminhamentos para a formação dentro dos contextos universitários há um bom tempo, e é de propósito que eu estou usando, sempre quando eu vou falar de alguma coisa ou trabalhar com os meus alunos, referências anteriores a 2010, para a gente perceber que demoramos demais para tomar uma posição, né? E precisou uma pandemia para a gente se ver, na realidade, obrigado a pensar uma outra realidade para a educação, né? Então, alguns estudiosos, né, Trachtenberg, que são estudiosos da UFRJ, junto com a Edmea, junto com a professora Andréa Cília Ramal, junto com a professora Andréa Filatro, a professora Vani Kensky, a professora Cátia Alonso, do Mato Grosso, o professor Xavier, da UFPB, a galera aqui da UNEB, Tânia Redkovski, Arnaud, Lin, da UFBA, Nelson, Bonila, né, Alessandra, Terezinha Frois e companhia, vem chamando a atenção da necessidade da gente pensar espaços de aprendizagem. E esses espaços de aprendizagem, que eles possam conviver, né, numa ecologia, né, educativa, nas nossas ambiências de formação, seja na universidade, seja na sala do ensino fundamental, do ensino médio, seja na formação de uma ONG, de uma empresa, mas que a gente possa conviver ecologicamente com essa dinâmica diversa, né? E para pensar o que é essa docência no online, né, é a gente pensar essa docência, como ressaltado pela professora Selma Garrido Pimenta e pela professora Léa Anastasio, desenvolvida em salas de aulas digitais, desenvolvidas em espaços de suporte para o desenvolvimento da aula digital, né? Então, pensar a docência apoiada pelas tecnologias, né? E eu coloquei tecnologias digitais hoje, porque até se eu for pensar numa transmissão de um programa como o Telecurso 2000, né, não fazendo propaganda, hoje já é uma tecnologia digital, né, já não é mais um sinal de TV analógico. Então, se a gente pensar um programa de transmissão de rádio, né, educativo de transmissão de rádio, sinal de rádio, na grande 97% dos locais no Brasil, já é uma transmissão digital, não é mais uma transmissão analógica. Então, por isso que eu botei tecnologias digitais. Então, essa docência, que é aquela mesma posta por Anastasio e por Pimenta, no online, ela exige algumas competências específicas, né? E eu chamo de competências aquele mistão do desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e apropriação
né, dessas tecnologias para o trabalho, para o desenvolvimento de ações sociais, seja elas quais forem. Então, solicita exigências pedagógicas e técnicas, que vão envolver o domínio dos métodos de ensino, de aprendizagem, do domínio de conteúdo de ensino. Vejam que não tem nada de diferente do anterior, né? Todo professor precisa ter essas competências. Competências socioafetivas, né? A capacidade de construção de um ambiente interpessoal, de facilitador de aprendizagem. Vejam que todo professor na sua sala de aula necessariamente precisa propor essa ambiência, então tem que ter essa competência de desenvolvimento para este ambiente. Competências gerenciais, e acredito que todos nós buscamos desenvolver a cada dia mais e melhor as nossas competências gerenciais para poder organizar o processo educativo com o tempo, com as pessoas, com as demandas, com as exigências, com as leis, com as condições, com a própria condição pedagógica do desenvolvimento da docência. E aí vem uma competência que não estava listada pela professora Selma Garrido Pimenta e pela professora Léa Anastasio, que é a competência tecnológica, né, que é o domínio dessas tecnologias. Como é que esse domínio das tecnologias interfere tanto aí? Essa competência, ela vai estar diretamente ligada às condições próprias de usuário de cada um de nós professores. E talvez, né, essa condição de usuário não nos tenha permitido, ao longo do tempo, de desenvolver essa competência. E para ter esta competência para o exercício da docência, a competência de usuário não é suficiente, porque este conhecimento, essas habilidades em relação às tecnologias de informação e comunicação, elas precisam estar para além dos nossos usos, porque elas precisam estar para que visualizemos possibilidades de usos sociais dessas tecnologias. Então, nesse sentido, em que vai implicar uma docência online para poder pensarmos planejamento e avaliação? Professora Beth Almeida, Elizabeth Bianconini Almeida, parceira de muitos anos, lá em 2005, ela dizia assim, vai implicar em mudanças. E nessas mudanças, ela colocava várias questões. Tem até um videozinho de uma palestra dela, que eu uso quase sempre com a galera para dizer que isso é velho, não é novo, quando falam de metodologias ativas, de ensino híbrido, né? Só tem outros nomes, mas isso é muito, muito antigo. Ela encaminha dizendo que essas mudanças perpassam pelo reaprender a ensinar, portanto, pensar metodologias outras, nunca utilizadas por nós, para trabalhar com o conhecimento de forma contextualizada, aplicada e dimensionada às demandas dos estudantes, principalmente. Essas mudanças também estão relacionadas às condições de diálogo que estabelecemos com os nossos estudantes. Não podemos mais ter uma condição de estabelecer esse diálogo de uma forma hierarquizada que poda a participação do estudante. Portanto, a promoção de uma estratégia de diálogo aberto e contínuo, né, para a gente ir realimentando o fluxo, principalmente o fluxo da avaliação. Essas mudanças também envolvem que se pense numa prática de mediação pedagógica ampliada, não somente uma mediação pedagógica condicionada aos conteúdos formais do ensino, mas uma mediação pedagógica que envolva também as experiências, as próprias relações entre os sujeitos, né, e o próprio diálogo aberto falado anteriormente. E a questão que eu acho que envolve mais e que nos dá mais frio no estômago, né, é que saiamos da nossa rotina, né, da linguagem oral
e da linguagem do texto escrito como condicionantes de acesso e produção do conhecimento. Então, é trabalhar efetivamente com linguagens e formas de representação desse conhecimento mais diversas, que possam envolver aspectos didáticos e pedagógicos e técnicos. E é aí que pega justamente a questão específica do pensar o planejamento e avaliação no online, que é o tempo que muitas vezes nos queixamos que não temos de fazer essas buscas, porque isso requer tempo. E a pandemia agora, além de não nos dar o tempo, ela nos retirou o tempo que tínhamos. Então, a gente tem que dar solução mesmo sem este tempo, né? E isso vai nos levar a voltar ao início do século XX, que é pensar outras tantas pedagogias, né? E essas outras tantas pedagogias, pedagogias que possam encaminhar a capacidade de resolver problemas, se podem se lembrar, a pedagogia de projetos tão encaminhada aí, que no final do século XX trabalhamos bastante com a pedagogia de projetos e hoje chega nas metodologias ativas como alguma coisa nova, né? Eu fui formada em pedagogia lá na década de 80 e trabalhei com pedagogia de projetos. Uma pedagogia que promova o pensamento crítico, por exemplo, a pedagogia da emancipação freiriana é uma das pedagogias que muitas pessoas fazem uso permanente, só que agora a gente tem que pensar isso dentro de um corpus organizacional do processo educativo. Promovam também a possibilidade de narrativas de experiências na sala de aula, né? Então, a explicação, uma pedagogia da narrativa, e uma pedagogia que promova e incentive a colaboração e a comunicação, que seria uma pedagogia da socialização, que tantos psicólogos, né, como Vygotsky já apresentou para a gente essas várias possibilidades. Nessa perspectiva, o planejo de avaliação ficam voltados permanentemente para atender a uma condição metodológica do exercício da docência nessa ambiência mediada por tecnologia digital. Então, como é que eles ficam? Vinculados às condições de mediação tecnológica que são definidas pela instituição, pelo professor. Então, o nosso limite de pensar o planejamento e o limite de encaminhar o processo de avaliação ficam limitados a essas condições e a essa definição. Ficam também adaptáveis, né, a todas as possibilidades de comunicação, produção e difusão do conhecimento que são disponíveis nessa relação, né, desenvolvida do processo educativo mediada por tecnologia. Se tornam muito mais flexíveis do que eram antes, porque agora são flexíveis diante das urgências pedagógicas que já estão no contexto, mas as que aparecem no decorrer deste contexto, principalmente da mudança de suporte tecnológico, da mudança da forma de comunicação, da mudança do desenvolvimento do próprio processo pedagógico, a partir das urgências que nos aparecem, e ficam também ampliados nas possibilidades das abordagens metodológicas. Então, agora não temos mais o direito de definir uma metodologia para a aula, né? Nós temos que pensar as metodologias para as várias demandas pedagógicas da aula. Então, uma aula expositiva cabe, mas a aula expositiva cabe até quanto tempo? Exemplo, eu estou falando aqui, não estou vendo vocês, isso está me dando angústia, que eu preciso ver as carinhas. Então, isso eu suporto até quanto tempo? As pessoas suportam esta oralidade solitária até quanto tempo?
né? Aqui eu não tenho intervenção direta das pessoas, então a gente precisa pensar outras abordagens. O que é que isso vai querer para nós? Que é necessário conhecer o potencial de comunicação, de acesso à informação, de conhecimentos, produção de conhecimento, compartilhamento de experiência, que essas tecnologias nos apresentam. Portanto, é necessário que tenhamos competência de reconhecimento para conhecer aprofundadamente essas tecnologias e assim a gente possa efetivar o planejamento do processo e definir como avaliar, né? E o planejamento e a avaliação acabam sendo, vamos dizer, modelados, né, dentro desta dinâmica, que eu só fiz aqui sistematizar as questões que podem servir para reflexão. Nesse sentido, para planejar, basta explorar as possibilidades tecnológicas que estão disponíveis na instituição e a que nós mesmos tenhamos e que possamos disponibilizar para os nossos alunos, as que estão na rede, definir de uma forma muito clara os objetivos para o exercício da própria docência e para a aprendizagem dos estudantes. Professora Vani Moreira Kens, que vem falando conosco nos últimos tempos, que a gente precisa pensar numa educação possível, né, para a gente ter condições de fazer uma educação humanizada. Então, eu acho que agora buscar o ideal é algo que não é possível, porque o ideal, ele se altera a cada instante, né? E buscar o ideal é instalar um sofrimento em nós mesmos. Então, pensar uma educação possível, né? Para isso, definir os recursos tecnológicos utilizados e configurar o processo de avaliação a partir da demanda pedagógica dos próprios conteúdos de formação e da aprendizagem dos estudantes, e várias outras questões que somos acostumados a tratar. Então, para planejar numa docência online, basta que sejamos professores. Pensemos a didática, o planejamento e a avaliação como professores, né? Não deixemos passar e perder de vista o que é de nossa obrigação, né, de pensar estratégias diversas para avaliar e para possibilitar o acesso, né, e a apreensão do conhecimento. E para avaliar, na mesma medida, conhecer o potencial de comunicação e produção, conhecimento dos recursos tecnológicos que a gente tem à mão, porque aí a gente pode pensar o modelo de avaliação que vai encaminhar, definir com clareza o que se pretende avaliar, né? Explorar muito o porquê avaliar, experimentando a maior variedade que se tenha desses recursos online, reestruturar os nossos modos de avaliar, né? De uma prova, pensar um quiz, de uma questão descritiva, explicativa, crítica, pensar um wiki, né? E aí pensar esses modos de avaliar. Compreender a avaliação como formativa, né? Para avaliar é entender a avaliação como aprendizagem. Acredito que aí a gente segue. Isso é fácil fazer? Isso não é fácil fazer. Isso é fácil fazer para mim que estou falando para você? Isso não é fácil fazer para mim que estou falando para vocês. Isso é muito difícil. Requer que a gente literalmente se debruce sobre aquilo que pretendemos desenvolver como docência e que precisamos conceber como prática pedagógica. Nesse ponto de vista, eu só acrescento para vocês e os pontos para a discussão, para a gente pensar essas competências, uma frasezinha de Paulo Freire, e a imagenzinha posta aí é de propósito para ver que, por mais que Freire não tenha vivido este tempo de pandemia, ele viveu um tempo de educação que nós tentamos por muito tempo fazer, que não conseguimos, e que agora somos exigidos a efetivar. Ele diz
que há necessidade de sermos homens e mulheres de nosso tempo e empregarmos todos os recursos disponíveis para dar o grande salto que a nossa educação está a exigir. Pensando nisso, e já pensando que muitas pessoas vão falar assim, professora, você fala isso muito bem, mas como fazer isso? Esta pandemia serviu para que eu e um grupo de estudantes, ex-orientandos, né, orientandos atuais, pudéssemos fazer uma grande pesquisa. E nessa grande pesquisa, o nosso desafio é construir um curso, né, online, sobre as tecnologias digitais na sociedade de hoje, mas apresentar para as pessoas possibilidades, né? E elas que se aventurem a partir das demandas delas próprias. E aí eu tenho uma demonstraçãozinha. A gente fez um levantamento de recursos de tecnologias digitais para trabalhos, ações sociais diversas. Não estamos encaminhando para a educação, mas todos podem se converter para a educação. Então, a gente pode explorar para planejar e avaliar na docência online. Vários recursos de conferência web, né? Vários, com possibilidade de gravar, depois de editar vídeo. Um recurso simplesinho, que é o Team Link, cadê ele? Aqui, que tem o mesmo peso do WhatsApp, serve para acolhe um monte de gente, gratuito. Então, tem vários que a gente pode ir. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, essa foi a minha responsabilidade de buscar. Tem mais alguns vários. A gente informa qual é a plataforma, o dispositivo, se ele é gratuito, em que língua está, que possibilidades que ele apresenta, justamente para as pessoas se aventurarem a aventurar-se, né? Recurso de criação de mapas mentais e mapas conceituais, né? Todos gratuitos e que pode ser utilizado para diversas formas de avaliação. Recurso de edição de vídeo, recurso de criação de podcast, e também tem o velho podcast que a gente faz caseiramente, pega o celular, grava um áudio, salva aquele áudio, a gente tem um podcast, basta que a gente tenha isso, e vários outros que eu posso depois, que a gente terminar, disponibilizar para vocês, que tem quiz, caça-palavras, sequências didáticas, fóruns de discussão, Wix, questionários, que você pode configurar online, base de dados que pode você fazer pesquisas grandes e discussões grandes. Eu estou usando uma base de dados no Moodle para que os meus estudantes possam falar das experiências deles com a docência, né, em tempos de Covid, e anexar material, né, um portfólio online. A gente tem portfólio online, diários, enquetes, glossários e vários outros. Eu acho que essa é uma geralzona para a gente discutir o que Clívio trouxe, né? Como planejar e avaliar uma docência online com cuidado e reconhecendo a diversidade e a necessidade de inclusão que temos neste país, onde temos 97% da população brasileira com acesso à rede, de várias formas, por rádio, digital, né, várias formas, mas tem acesso, nem que seja com o pacote de dados só do WhatsApp do celular, mas tem acesso, mas não tem infraestrutura tecnológica para dar conta desta demanda, né, além da gente ter que pensar inclusão e na diversidade de um país que tem uma estrutura geográfica de continente. Não precisamos ir longe, basta a gente pegar o território da Bahia. Se a gente for pegar parte do oeste da Bahia, tem lugar que a internet não chega, né? Se a gente for pegar parte do noroeste da Bahia, tem lugar que a internet digital não chega, porque não tem possibilidade de cabeamento. Se eu pegar aqui, região metropolitana de Salvador, a zona rural de Simões Filho, a internet não chega, só chega via sinal de rádio.
né? Então, você pode até ter o melhor equipamento do mundo, mas você terá uma internet, um sinal de rádio. A gente pensar nessa situação. Então, é a gente não deixar de fazer educação e pensar com essas todas as possibilidades nisso, né? Agradecer esse tempo de fala. Essas foram as referências que eu usei para esse material, né? Fiz questão novamente de colocar, porque são materiais antigos. A gente abre agora para conversar com vocês, ver o que vocês têm a trazer de experiências e a gente conversar bastante nesse sentido. Agradecer, esse é o meu e-mail, posso compartilhar outras várias coisas que temos e já deixar todos convidados para o web seminário do Fortec, que será realizado amanhã e depois. A gente teria um seminário 28, 29 e 30 de maio. Tivemos que reconfigurar, né, e convidar alguns amigos para pensar justamente docência em tempos de pandemia. E aí, as pessoas que fazem isso e pesquisam isso há muito tempo estarão nessa nossa atividade em 4 rodas, né? Professora Andréa Cília Ramal, Andréa Filatro, Lilian Batista, professora Vani, professor Antônio, Marcelo Liminho, então, muitas pessoas que podem estar ajudando a gente a pensar isso que estamos encaminhando agora, né? O planejamento em tempo de planejamento e avaliação em tempo de pandemia. Então, aberta, vamos à parte que eu mais gosto, ver gente conversar com Muito obrigado, Mari. Eu que agradeço a sua participação e a disponibilidade aqui. Subscrevo aqui as palavras do professor Emanuel, que daí também, né? Que parabéns, né? Muito esclarecedora, muito didática, fez uma provocação mesmo. Ele não vale dar parabéns. Fez uma provocação muito no sentido de nós pensarmos, né? Como referências antigas também já dão muitos subsídios para a gente agir nesse momento, sem abrir mão também de questões que são estruturantes do planejamento e da avaliação, e ao mesmo tempo pensando aí no que as políticas têm chamado de uma escalada à virtualização, né? Ou seja, esse processo de buscarmos transitar aí nesse cyberespaço. Eu vou ler uma pergunta que já tem aqui, eu peço ao pessoal para se inscrever no chat. Essas mesmas que estão no chat, eu estou vendo várias aqui. Tem muitos comentários, tem uma do Lino Amorim, que perguntou se existem modelos tecnológicos ou já se vem pensando em modelos por parte do Ministério da Educação e que sejam ofertados aos professores, mesmo que na forma de subsídio, né? Uma pergunta que está aqui posta para a gente pensar. E o pessoal está se inscrevendo aí. Posso pensar essa e já trazer outras duas, que não são questões, mas são respostas anteriores. Acredito que aguardar do nosso Ministério da Educação hoje alguma proposta ou subsídio para que a educação resista a essa pandemia, para quem acredita no divino, seria um milagre, né? Não estou aqui fazendo política partidária, mas para todos acredito que nós não temos um ministro da Educação. E o simples fato de não ter na pasta da educação alguém que reconheça a diversidade do país e que nessa diversidade reconheça as especificidades regionais e educacionais do nosso país, pensar uma proposição seria encaminhar um pacote de violência, porque não tem como a gente pensar um modelo, né? A gente poderia pensar modelos que pudessem atender às nossas regionalidades, tanto geográficas, tanto culturais, quanto educacionais. Eu fui do Ministério da Educação lá nos idos de 2000, dos anos 2000, final de 99 e início dos anos 2000, fiz 7 anos no Ministério da Educação, e assim, a gente pensar o Brasil, a gente tem que pensar o Brasil de uma forma muito desprendida das realidades que estamos acostumados.
É você imaginar que os índios no Amazonas não têm acesso à internet, muitos deles têm acesso à internet melhor que a nossa, né? As tribos são amplamente conectadas, até por conta dos movimentos sociais que eles desenvolvem. No entanto, a gente tem regiões no Maranhão que não consegue ter acesso nem do sinal de rádio, né? Por várias situações. No estado da Bahia, a gente tem todas essas realidades implementadas. Então, não existe uma proposta do Ministério da Educação, não existe uma iniciativa ainda de proposição do Ministério da Educação, não existe na nossa Secretaria de Educação Básica, nem na Secretaria de Ensino Superior, nenhum encaminhamento para a superação ou a adequação das instituições em relação a essa demanda que nos é apresentada agora com a pandemia. Agora existe sim um chamado social e um chamado de nós todos, de nós mesmos propor essas soluções. E acredito que com o conhecimento que temos das nossas próprias instituições, se os nossos gestores, né, no caso das universidades, os nossos reitores, pensarem as universidades como um todo, a gente consegue, de modo mais rápido e eficiente, encaminhar algumas proposições viáveis para um retorno pós-pandemia, com a pouca ou quase nenhuma estrutura que temos, desde que acreditemos no que é possível fazer e não fiquemos buscando o ideal. Eu acho que a busca pelo ideal é que frustra, porque se você consegue 98% de alcance, o fato de você não ter 2% inviabiliza a ação. Não, é você dar conta dos 98%, ficar correndo atrás para dar conta dos 2% que ficaram fora. Mas a gente não se anular. Eu acho que essa é uma questão. Tem uma professora aqui, Mariane Magnavita, que fala: realmente é um grande desafio quando pensamos no ensino remoto para estudantes sem deficiência. Imaginemos quantos desafios enfrentamos nas adaptações a essa nova realidade do ensino para estudantes com deficiência. Mariane, eu vou te dar um alento. A gente fez um levantamento, tem 2 semanas mais ou menos, da acessibilidade das pessoas com deficiência visual e auditiva, para desenvolver uma ação de formação, porque eu estava preocupadíssima de soltar um curso online e ele não ser acessível. Desde sexta-feira, eu estou fazendo uma busca na rede de algum recurso de transcrição online que eu possa acoplar ao Moodle. Até hoje, sem sucesso, mas eu ainda acho que daqui até segunda eu consigo achar. Mas a gente tem vários de audiodescrição, que são gratuitos, e levinhos que baixam no celular. Eu uso há muito tempo o DOSVox, né? E quem me ensinou a usar o DOSVox foi um ex-aluno que hoje é professor da universidade, que é deficiente visual. Então, assim, as pessoas com deficiência visual, auditiva, elas têm uma certa autonomia tecnológica que nós não reconhecemos. Mas as pessoas com deficiência cognitiva, este é um grande problema, porque a gente precisa do contato para fazer esse encaminhamento, e essa é uma questão que a saúde pública tem que nos ajudar a encontrar a resposta. As pessoas com deficiências físicas, essas a gente ainda consegue fazer alguns encaminhamentos, mas a gente fica preso numa questão chamada, que é a estrutura tecnológica, para dar a possibilidade desse acesso. Então, é preparar os espaços para isso. Então, acho que a gente vai ter que pensar por partes, igual o Jack Stripador, né? E tentar encontrar essas soluções. Nas escolas municipais de Salvador, a gente está, a prefeitura, junto com o grupo de professores que atendem as escolas que atendem crianças na categoria de inclusão, trabalhando com atividades encaminhadas, tanto via remota, né, online, para as famílias que têm, e outras atividades físicas, né,
impressas, elaboradas, construídas, que estão indo no pacotinho. Mas isso só está funcionando em 5 escolas piloto. São 33 escolas que demandam desse atendimento em Salvador. Né? Então, 5 escolas pilotos para fazer um planejamento de custo, de pessoal, porque vai ter que remanejar professor para essa atividade específica, e para a efetivação dessa ação como algo permanente pós a nossa quarentena, né? Porque essas são pessoas que precisaram de cuidado. Então, eu acho que agora é a gente ter calma, né, parcimônia, e fazendo as coisas aos pouquinhos, no que é possível. Mas não deixar de fazer nunca, jamais. Obrigado, Mari. Pessoal, vamos nos inscrevendo aqui no chat ou fazendo as perguntas por aqui. A Meire também deixou uma pergunta aqui, Mari, não sei se você já contemplou, que foi sobre a questão do material, né? Apresentando o tópico, né? Definir com clareza o que avaliar, né? Como nós podemos pensar tudo isso no contexto da educação pública, trabalhando cada vez mais com base nas avaliações externas, né? E nesses indicadores de alcance de determinados indicadores. Ela colocou aí essa questão. Meire, eu acho que a gente pode trabalhar como a gente trabalha. Os indicadores existem, mas eles são indicadores, né? Eles não formalizam as nossas ações metodológicas, muito menos a nossa dinâmica pedagógica de docência. Então, os indicadores, eles podem ocorrer. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Há umas 5, 6 semanas atrás, eu tive um grupo de professoras preocupadas com a não ida da escola dos meninos do bairro que elas residem, né, porque é uma escola comunitária, e as crianças indo para a escola as tiram da marginalidade. E as crianças em casa, por mais que a gente não queira aceitar essa realidade, a marginalidade chega à porta dessas crianças, principalmente que mesmo em pandemia, em quarentena como está em Salvador, os pais dessas crianças, quando ela os tem, né, na grande maioria só tem a mãe, tem que sair para trabalhar e elas ficam em casa. O que a gente fez com as professoras? Entrou em contato com a rádio comunitária do bairro, né, e que tem contato digital, que é por e-mail, mandou um e-mail para a rádio comunitária cedeu espaço de um horário no intervalo de 10 horas e outro horário no intervalo de 4 horas da tarde, para as professoras falarem com os meninos. Mas como chegar às mãos dessas crianças pequenas, né, porque são todos menores de 7 anos, o material? Elas deixavam pacotes na padaria, no mercadinho, de papel, giz de cera, com as atividades encaminhadas. Então, a Rádio Poste serviu para ocupar as crianças e as retirarem da marginalidade, mas as professoras tiveram que reinventar esse processo. Por que eu trago esse exemplo? Elas trabalharam com conteúdo, elas encaminharam nas atividades, principalmente de representação da escrita, para eles falarem um pouco da realidade de sala de aula, da realidade de casa deles, né, da família, e elas trabalharam com a experiência. Então, se a gente fosse é uma escola comunitária, mas que é regida por esses parâmetros, né, da avaliação, entra também na Provinha Brasil, porque já tem primeiro e segundo ano do ensino fundamental, elas não deixaram de trabalhar com as ações formais, claro, dentro de uma lógica de experimentação, mas elas procederam à ação pedagógica conforme indicadores, não desenvolvendo todo, porque não conseguiram atender a todos, mas elas deram conta disso, porque é uma escola comunitária em um bairro onde todos moram no bairro, né? É uma escola comunitária que só atende a 73 alunos, todos moram no bairro, e as professoras são moradoras do bairro. Aí facilitou. Mas numa realidade maior, eu acho que com criatividade e um não engessamento das nossas práticas pedagógicas,
a gente pode não dar conta dos indicadores como um todo, mas a gente não fica fora deles. Eu sempre digo, a avaliação na pós-graduação é uma das coisas que não nos ajuda em nada, né? A minha realidade de pensar em indicadores é o das pós-graduação, que são os mais cruéis que existem na face da Terra, porque os indicadores na pós-graduação desconsideram, às vezes, até a questão do adoecimento dos sujeitos. Como a gente faz para enfrentar esses indicadores e não ser prejudicados com a avaliação? Fazendo uma avaliação por dentro da avaliação. Basta que a gente conheça muito bem os indicadores e a gente faz por dentro deles. Vamos lá às perguntas. Ok, Mari, obrigado. Enquanto o pessoal está aquecendo aí, eu vou fazer uma pergunta também. Vamos. O seguinte, eu tenho, né, não sei se apressadamente, enfim, tenho acompanhado muitos webinários, mas eu tenho percebido assim, uma disputa, né, nesse momento narrativa pela significação da qualidade dos processos educacionais, né? E aí, sem querer simplificar muito o cenário do debate, mas, de certa forma, colocando as posições em destaque, né, a gente percebe um cenário um pouco dividido entre as pessoas que defendem, né, a ideia de que nós estamos impelidos e obrigados a pensar sobre essa docência e as inovações que o momento exige, porque tínhamos aí um cenário muito fortemente fundamentado na presença física e agora está em xeque. E, por outro lado, talvez um cenário de defensores do que é aquele meme, né, que está circulando bastante por aí, que é isso não é uma escola, que com a presença de um computador, né, que remete aí a uma obra de Magritte. Mas poderia ser uma escola, como também a gente poderia pensar isso não é uma universidade, né, já que é um notebook que está lá. Então, Mário, eu queria ver como é que você... E aí eu vejo que o debate está muito assim, trazendo, né, toda a discussão desse cenário, tem trazido muito a infoexclusão, os excluídos digitais, né, para a cena, né, colocando aí essas discussões sobre a inclusão digital e a competência para trabalhar nesses espaços virtuais em cena. Então, eu queria ver se você compartilha comigo também desse cenário, né, o que é que você tem visto, andado por aí, andando, falando e também compartilhando experiências com outros pesquisadores que têm falado sobre tecnologias, sobre a escalada, a virtualização e tudo mais. Queria compartilhar e saber se é pertinente isso, que eu tenho pensado. Além de muito pertinente, acho que o que eu falei no início, nós somos chamados agora, principalmente pessoas como eu, que trabalha com educação, tecnologia, formação há muitos anos, estamos sendo chamados à nossa responsabilidade, né? E eu me incluo nessa lista, visto que eu acho que o cenário de inclusão tecnológica e inclusão digital das pessoas, principalmente nas nossas ambiências de formação no ensino superior, eles são muito responsabilidade nossa. E por deficiência nossa, de gestão do próprio processo educativo, isso não se implementou de uma forma mais equilibrada, eu vou usar a palavra homogeneizada, mas não era bem isso que eu queria, mais harmônica, né, no cenário. Por quê? Porque renovar, mudar, transformar é inovação e dá um trabalho. Eu acredito que, ao invés da discussão que se encaminha agora, desse boom, né, dessa docência mediada por tecnologia que está aí agora, nós, principalmente das instituições públicas, temos que nos aproveitar deste momento, tirar o maior proveito, para que, no retorno, a gente coloque as tecnologias embaixo dos braços e fale assim: a proposta de retorno para dar conta do distanciamento, do menor número de alunos na sala de aula e para continuar com a educação presencial, porque essa continuará, tá? A gente tem uma modelagem
para esta realidade. A gente tem uma modelagem Y para aquela realidade. E são viáveis. Então, nós nos aproveitarmos da situação e da condição para dar conta disso. Vou dar um pequeno exemplo. Eu estava, há um tempo atrás, há umas semanas atrás, pensando com a coordenadora do meu colegiado de graduação de pedagogia. O curso de pedagogia do Departamento de Educação do Campus 1 da UNEB tem cerca de 900 estudantes, tá? Distribuídos em 2 espaços físicos, no campus 1, no prédio de educação, e no campus avançado em Lauro de Freitas, certo? No prédio de educação, a gente funciona 4 cursos: Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia e Psicologia. E pedagogia é o único que funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. A gente não tem espaço, sala de aula, para um rodízio. Como pensar um rodízio nessa situação? Trabalhar com blocos de aula. Para quem é da minha idade, eu tenho 51 anos, quem é da minha idade um pouquinho mais velho do que eu, lembram como era o trabalho modular das classes multisseriadas? É mais ou menos a gente se desenvolver o que os currículos dos cursos apresentam, das práticas interdisciplinares e que a gente nunca consegue fazer, efetivar de fato. Agora, como uma realidade para poder viver. Se eu tenho uma turma de 40 estudantes, eu só vou poder ter 10 por sala de aula, eu vou ter que pensar nessa dinâmica. Então, eu acredito que muito distante, Clívio, de retirar nossa responsabilidade como docente ou de acabar com a ambiência do presencial, essa experiência, ela está nos dando expertise para a gente fazer um presencial com muito mais qualidade na perspectiva pedagógica de formação do que o que fazíamos antes, e agora com um planejamento em que envolva efetivamente os 40 estudantes da aula, da sala de aula, e não somente aqueles que prestam atenção, os mais destacados, os queridinhos do professor. Porque, literalmente, teremos que enxergar todos. Então, eu acredito muito disso. Eu venho discutindo um pouco com as pessoas que ficam com... a gente tem um pânico instalado quando essas lives acontecem. Eu até ouvi que fazer esse tipo de atividade online oh, meu Deus, o termo eu esqueci. Autopromoção virtual, né? E eu sempre digo que a minha promoção virtual é ver um retorno com as pessoas que odiavam as tecnologias, minimamente utilizando o WhatsApp para compartilhar um vídeo e uma discussão ser realizada a partir dele, para mim já é o suficiente. Então, a gente pensar essas possibilidades, e a gente tem possibilidades simples, minha gente, muito simples. Eu tenho uma professora na pós-graduação, e quando a gente fez o levantamento de acesso da turma dela, o pessoal, 70% do pessoal não tinha como fazer um acesso remoto com uma internet de qualidade, mas todo mundo tinha um pacote de dados com WhatsApp livre. Sim. Síntese, as aulas são via WhatsApp. Aí, então, que a gente utilize o WhatsApp para aquela turma que vai ficar em casa e a gente trabalha o presencial com aquela turma que vai estar na universidade. Agora que a gente faz hiper mega power planejamento de retorno, com nossa dificuldade de espaço, com a nossa deficiência de equipamentos, com a nossa impossibilidade de alteração das estruturas físicas de um modo muito rápido, né, porque o público empaca no que é urgente, a gente vai ter que fazer mágica. Perfeito, Mari. Obrigado. Temos aqui algumas participações também no chat. A professora Aline Pessoa, ela comentou sobre algum aplicativo, que eu acho que é aplicativo, até porque eu não conheço, mas também pediu para você de falar alguma coisa sobre a sala de aula invertida, né? O que é que você pensa desse recurso aí, dessa possibilidade?
de instaurar aí uma ambiência pedagógica com a sala de aula invertida nesse caminho. E temos também a pergunta do Roberto Paes, né? Professora, no seu entendimento, o atual contexto demonstra a necessidade de ver um rol de competências na formação de professores? Então, duas questões que já surgiram aí. Dessa metodologia, a Aline me corrigiu, verdade. Precisa rever realmente um rol de competências específicas para a formação de professores, pensando nessa exigência, né, de contexto, uma ambiência tecnológica disso. Isso foi meu trabalho pós-doc, parece que eu estava adivinhando. Né? Precisa sim, e existem competências específicas, por isso que eu acredito que ações como essa, como que a UF está fazendo, como que a UNEB está tentando desenvolver, como que a UFBA fez, né, do seminário online da UFBA, elas precisam ser fortalecidas nos nossos espaços para mostrar que a gente tem várias formas de atuar e desenvolver o processo educativo e de formação na universidade a partir de vários contextos. E, para isso, nós, professores, precisamos desenvolver essas competências. E eu acho que isso é específico. Em relação ao aplicativo que a professora Aline colocou do Rocktune, é um aplicativo de edição de vídeo, né, e que faz legendas para alguns filmes que não têm legendas. Eu uso normalmente ele anexo ao Filmora, e é muito bom, é fácilzinho de usar, e acho que, assim como a professora Aline colocou ali, que eu já vou acrescer a minha lista, viu, Aline? A gente pode compartilhar as nossas experiências de futucadores, né, com um coletivo maior, porque se a gente juntar essa experiência de futucadores com o coletivo maior, a gente tem um rol de informações em relação a determinadas possibilidades que as tecnologias digitais se apresentam para nós e que a gente não conhece. E essa é uma competência. No documento da Unesco, de 2017, deixa eu ver se eu acho aqui, ele traz listado 21 competências para a formação do educador para o século XXI, que na realidade ele chama de formação digital do educador para o século XXI. Nesse documento da Unesco, eu trabalhei com ele, as 21 competências, as 21 questões, eles colocam dentro de um rol de 6 grandes competências maiores e que são subdivididas. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, e aí eu mostro a vocês. Essas competências específicas, elas vêm tanto naquela lógica que as professoras Anastasio e a professora Pimenta colocaram, como elas também vêm como uma possibilidade da gente estar trabalhando competências que já temos e ampliando essas competências a partir do uso imersivo dessas tecnologias. E o que seria o uso imersivo dessas tecnologias? Seria simplesmente a gente pensar uma ideia de ter uma proficiência, né, tecnológica que pudesse dar conta daquilo que a gente tem como demanda pessoal e profissional nos nossos espaços. Eu achei aqui, deixa eu compartilhar só para vocês verem. Esse é perdoe as siglas, tá, gente? Porque isso não foi para aqui.
Esse documento é parte do documento da Unesco, que está disponível na rede, se vocês forem no site da Unesco, da OCDE, encontram. Esse daqui é um que foi traduzido por Sara Trindade, professor Antônio Moreira e professora Carolina Costa, e que foi adaptado por mim e pelo professor Eniel para um contexto de América Latina. Ele traz áreas e dimensões das competências digitais dos docentes, né? Trabalham com essas áreas, que são gerais, envolvimento profissional, tecnologias e recursos digitais, ensino e aprendizagem, avaliação, capacitação dos estudantes, promoção da competência digital dos estudantes. Essas são as áreas. Nessas 6 áreas, eles apresentam um leque de competências específicas que precisam ser desenvolvidas para dar conta da competência dos profissionais, dos professores, o que os professores precisam para exercer bem a sua profissão neste cenário do século XXI com as tecnologias digitais. E, pasmem, isso daqui foi pensado sem a pandemia. As competências pedagógicas, né, aquelas que estão estabelecidas na relação do professor com o estudante, do processo de ensino-aprendizagem, o que é determinante para o ensinar, para o aprender, e as competências específicas dos estudantes, tá? Então, na área 1, que é de envolvimento profissional, tem 4 questões básicas que apresentam esses índices de competências, cada uma delas com 5 feedbacks. Na área 2, tem 2 questões. Na área 3, 5 questões, 4, 3, e aí sucessivamente. Este documento apresentou para nós a possibilidade da gente estabelecer um diagnóstico das competências digitais dos professores na nossa universidade, e a gente estava, né, para desenvolver com o pessoal da educação básica também, no sentido de ofertar esta formação, com trilhas de formação. Então, são necessárias, sim, pessoas como a Aline, que utiliza o Rocket para poder colocar legenda, pode se agregar a este coletivo, já que ela consegue trabalhar com vídeo, pode ser uma pessoa que apresenta essa contribuição, outra que consegue trabalhar com a edição de áudios, gravação de podcasts, outro que tem o domínio de elaborar roteiros. E aí a gente desenvolve competências outras que talvez tenhamos lá guardadinha e que não fomos chamados a utilizá-las porque não tinha demanda, né? Eu acredito que, nesse sentido, a gente pode ir pensando competências para uma proficiência que dê conta da gente ter fluência, né, pedagógica e digital de trabalhar com esses recursos. A Aline disse que tem uma lista que pode me enviar. Pode mandar por e-mail. Eu boto seu nome na nossa lista de contribuições. Obrigada. E eu compartilho a lista completa da gente. Assim que a gente acabar, eu mando para Clívio. E Clívio solta na rede, viu, Clívio? Aqui está na rede, a gente só fez tematizar. Certo. Obrigado, Mari. Sempre aí, né, na resposta aí dos anseios da galera que está com a gente aqui hoje. Bom, eu estou recebendo também algumas perguntas. Pode mandar. Aqui. Ela falou, a Aline perguntou aqui que não ouviu você falar da sala de aula invertida. Eu esqueci realmente. A sala de aula invertida é uma metodologia que está incluída no rol de metodologias ativas, que traz como pressuposto inicial a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, e que tem como uma referência didático-pedagógica o alinhamento, né, ou o alinhamento dos papéis, né, de professores e estudantes em sala de aula. Então, quebra-se a hierarquia, né, de docente e discente, e docente e discente trabalham numa lógica horizontal em que
são apresentadas propostas de desenvolvimento das ações pedagógicas com conhecimento específico e com os conhecimentos das experiências para os estudantes, e eles mesmos provêm das informações, o trato do conteúdo, a produção disso, em subgrupos. Se a gente conseguir trabalhar a metodologia da sala de aula invertida em grupos separados, fazendo uma integração interdisciplinar, como mandam as propostas curriculares dos cursos de ensino superior, a gente consegue dar conta disso bem. Mas aí a gente tem que ter o domínio pedagógico de outras metodologias, pedagogia de projetos, a gente tem que ter o domínio dessa diversidade de inserção de situações na sala de aula, mas é uma boa solução, é uma boa dica. Aliás, é uma solução que, para muitos de nós do ensino superior, a gente já trabalha com a sala de aula invertida, só não sabia que era esse nome, né? Esse nome veio agora. A galera de saúde trabalha muito, porque a galera de saúde trabalha com desenvolvimento de rol de competências e também com aplicação, né, técnica e conceitual e prática do conhecimento de saúde nessas relações. Então, são experiências que a gente pode compartilhar e que efetivamente podem dar certo. Não me recordo que na programação do seminário, mas provavelmente a professora Lilian Bassiste vai falar um pouco disso. Eu acho que a fala dela é na quinta-feira de tarde, né? Eu não me recordo bem, mas é uma boa oportunidade para que ela possa explorar um pouco mais essas questões a partir do que ela apresenta nas obras, né? Que, como eu disse antes, acho que as obras que foram encaminhadas para a publicização, trazendo esses modelos como os novos, elas precisam ainda recuperar a existência dessas possibilidades dentro da psicologia da aprendizagem, dentro da própria didática, né, na pedagogia, porque não são modelos novos, mas é uma possibilidade viável e possível com a nossa estrutura e com a nossa falta de condição tecnológica. Obrigado, Mari. Se quiser colocar o link aí dos eventos e do chat, no chat, fica à vontade aí, para a gente já ir compartilhando com a galera. Bote aí o link, por favor. Tem uma pergunta aqui do professor Gilbert Ferreira, né, da UFOB. Ele parabeniza e pergunta assim, como pensar, né, promover espaços multissignificados, sala de aula presencial, mais redes sociais, mais ambientes virtuais, para a aula em turmas de estágio e prática de ensino, né? Escola, universidade e escola, que tem essa relação, né? Nos cursos de licenciatura no pós-pandemia. Essa está sendo a discussão do meu NDE agora, professor Gilbert, que eu estou faltando à minha reunião do NDE. A gente hoje está pensando essas práticas pós-pandemia, né? Estágio e as práticas de ensino, justamente para a gente tentar elaborar uma modelagem aberta, né? Um exemplo eu posso dar e que a gente já fazia. Algumas das nossas ações de estágio no Departamento de Educação, a gente costuma fazer, vírgula, porque eu não sou professora de estágio, mas as professoras de estágio costumam utilizar um portfólio digital, né, e esse portfólio digital, ele é construído a partir de registros das próprias professoras regentes e dos próprios estudantes do estágio. Na visitação, é encaminhada apenas uma visitação na escola de observação para levantar as questões para o plano de intervenção. E essa ação geral, ela é construída pelas professoras, pelos estudantes do curso de pedagogia e por um grupo de estudantes eleitos, né, da sala de aula, para pensar essas dinâmicas de intervenção em espaços online, que são espaços online, tanto que funcionam online, né, síncrono,
mas eles funcionam também assíncrono, eles funcionam offline. Então, é fácil funcionar em qualquer escola. Agora, a gente consegue pensar essa multissignificação desses espaços com essa convergência, como o senhor colocou. A sala de aula presencial com tempos menores, as redes sociais, que a gente pode definir grupos fechados dessas redes, e os ambientes virtuais, que são variados, inclusive para registros próprios da própria escola, para as ambiências do estágio e da prática, dos próprios estudantes nas intervenções, e da integração disso como uma forma de difusão. Né? Eu acho que o senhor já deu a grande solução. O que é que vai nos faltar aqui? O domínio dessa integração, né? O domínio dessa integração nos fará falta, a gente vai ter que trabalhar para pensar, eu vou falar tutoriais, mas eu não gosto da palavra tutoriais, mas pensar documentos orientadores para que as escolas consigam trabalhar com essa questão. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, proporcionar uma formação diferenciada para os nossos estudantes, para nós mesmos que estamos encabeçando a lógica de planejamento da ação, para os professores da escola e para os estudantes que fazem parte das ambiências de prática e de estágio. Então, a dinâmica aí é somente a integração. No ensino presencial, a gente consegue fazer isso tranquilo, mas a gente faz uma sessão de formação com as professoras e com os estudantes. Nessa situação que estamos vivendo, aí a gente tem que preparar bem como é que a gente pensa essa formação com as professoras da escola básica. Porque aí sim, a gente volta à questão que Clívia colocou no início. A gente tem que garantir a totalidade do acesso e a gente tem que garantir uma ambiência inclusiva, né? Porque a gente não pode deixar nenhum sujeito de nenhum espaço da escola fora. Né? Essa é uma questão. Aurisângela pergunta o que pensa sobre as disciplinas com propostas de práticas laboratoriais, rodízios e que Mari citou na fala dela, estão todos aqui no chat. O Web Seminário Fortec 1, Cultura Digital e Docência no Novo Cenário da Educação, e o Web Seminário Fortec 2, Perspectivas para a Educação Superior e as Tecnologias Digitais no Contexto Atual. Então, quem quiser aí participar dos seminários produzidos pelo grupo de pesquisa liderado por Mari, basta acessar aí os links que foram disponibilizados e se inteirar das informações da programação, ver o que lhe compete, o que lhe interessa e vão acessando. Obrigado. Oi, meu povo, vendo eu de novo, Clívio? Olha a situação. Oi, Mari, estou escutando. Acontece, não é? Essa interação, quem nunca caiu, como disse a professora Aline aqui, eu perguntei, quem nunca caiu, ela responde, é porque nunca usou as TICs. Faz parte dessa dinâmica. Com certeza. Oi, desculpe. Estava falando mais. Fique muito à vontade para fazer suas considerações finais, finalizar, né? Até porque você não vai acabar com a bateria do seu celular porque você está sem energia, né? Então, até porque eu não consigo voltar às questões aqui. Acho que considerações aqui? Acho que a UFOB, assim como todas as outras públicas do nosso estado, vão enfrentar o mesmo cenário, né? Já estão enfrentando o mesmo cenário agora, vão enfrentar um mesmo cenário para pensar o retorno. No entanto, acredito que a partir da gente pensar as nossas realidades muito de perto e a gente juntar forças, né? A gente já tem uma parceira aqui, a Aline, juntar essas forças e compartilhar essas experiências, as propostas de formação, a gente consegue fazer retorno mais, não digo mais tranquilo, mais aprazível. No entanto, a
algumas questões a gente vai ter que pensar com muita força daqui para frente, né? Como a gente vai estruturar os nossos planejamentos de trabalho primeiro, para depois a gente pensar os nossos planejamentos pedagógicos no que diz respeito à atividade de ensino. A gente vai ter que unir forças para pensar alternativas de avaliação nas diversas áreas, e eu acho que esse é o grande gargalo. E dentro dessas alternativas, possibilidades viáveis, tanto para os professores como para os estudantes. E a gente vai ter que pensar em ações nossas para a gente fazer nossa formação, né? Um ajudando ao outro, compartilhando experiências. A UNEB vai a proposta de formação que a gente está fazendo, a gente vai botar no CLON, que é o Cursos Livres Online, para ficar aberto para todas as outras universidades, no sentido de contribuir também com essa discussão, né, e essa possibilidade de formação. Então, é a gente unir forças e a gente tentar, né, de uma certa medida, fazer uma educação possível, sem adoecermos, pensando nas nossas condições docentes, pensando de uma forma harmônica como trabalhar no coletivo, respeitando as limitações das pessoas e, ao mesmo tempo, nos reconhecendo como potenciais para a efetivação de um trabalho pedagógico de qualidade nessa situação. Eu acho que se a gente se disponibilizar para o trabalho, né, seja ele qual for o trabalho que a gente conseguir desenvolver, a gente junta esses pedacinhos e faz um excelente trabalho dentro da universidade. Nossos alunos têm muito mais a nos ajudar do que muitos de nós a nós mesmos. Então, obrigada a vocês por essa oportunidade. Adoro conversar com gente e compartilho a pesquisa que fizermos. Assim que a gente terminar, eu mando para Clívio, compartilho o banco de dados com ele, e ele compartilha com todo mundo, porque aí só ir futucando nos links e experimentando, tá? À disposição de vocês para outra oportunidade. Perfeito, Mari. Eu que agradeço. Nós estamos vivendo aí nas instituições essas pesquisas institucionais que vão muito nos fornecer, né, condições para pensar em possibilidade de ação em meio a esse contexto aí que está requisitando da gente pensar a ação docente, mas também pensar o cuidado com a vida, a equidade e tudo mais, né? A inclusão, até porque nós somos universidades aí, estruturas multicamp, que precisa pensar toda a diversidade da inserção regional e local, e o que isso significa do ponto de vista de levar os nossos processos. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigado aí às 80 pessoas, mas estavam com a gente muito mais no início, mas que ficaram aí, né? Caiu, voltou sua energia. Voltou a energia. Nada. A todo mundo Vamos que estava aqui até agora mais com a gente, e os dados, com certeza, vamos, com certeza. Eu agradeço em nome da UFOB, da Pró-Reitoria de Graduação, e me despeço de você e de todo mundo. Obrigado, gente, e até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, boa noite já.